Oi, Valéria, tudo bem? Olá, bom dia, Mauro. Bom dia a todos que acompanham o Fórum Café. Bom dia. Aqui estamos, depois do Dia das Crianças, o E da dia invasão dos mais vândalos feliz do bolsonaristas, comunismo. né, em Aparecida, né? É verdade. É isso aí. O episódio da Aqui Aparecida foi constrangedor, né? foi muito, foi muito. Aqui, achei o melhor comentário do dia, Valério, ontem foi assim, desse Lucas Prata Fortes Caju. Maluco, o Lula fez Complexo do Alemão e Circuito Barra Ondina no mesmo dia. Nem a Ivete tem um pique desse. Realmente, o Lula tá. O que a gente Eu viu pensei lá, nisso ontem. o Eu que a pensei gente. nisso ontem. Nossa É, Senhora, que energia tem o Lula. aqui, ó, eu mostrei essa cena mais cedo. É muito impressionante que até a Janja se assusta, mas está virando a característica dele, né? Nas manifestações é o pulinho do Lula. Isso aí lá no Muita Complexo do música Alemão. aí, muita música para que o povo possa, para que o Ó, povo Janja. possa pular. Gente, 76 anos. Sei lá, teve mais pulinho em Salvador, é impressionante, realmente. Essa do Pulinho é genial. Qual é a tua avaliação? Parece que Lula está conseguindo, de fato, incendiar a campanha, né? Porque é a iniciativa dele, né? É, eu acho que nós temos tido uma sequência que começou em São Bernardo, Isso. de um novo formato de campanha do segundo turno. Este formato das caminhadas com o carro de som. Ele é inspirado num movimento espontâneo que surgiu antes do primeiro turno, que foi a, a eclosão dos piseiros no Nordeste, que nos impressionou a todos que estamos aqui em São Paulo. Sem candidato, né? Porque não tinha candidato e era um movimento novo na nossa história, que era esta fusão de passeata com uma marcha carnavalesca em que um setor mais avançado da militância consegue uma fusão com um movimento de massas. Então, é um fenômeno novo em campanhas eleitorais. É diferente dos comícios. Veja, nos comícios, a campanha do Lula no primeiro turno, com o PT, com o PSOL, com o PCdoB e outros partidos aliados com influência menor, ela juntou o que nós podemos chamar um setor mais avançado do ativismo. Eu fiz um cálculo que algo em torno a 300 mil ativistas estiveram presentes em comícios. Um comício é um tipo de experiência de mobilização em que, numa praça pública, com um grande palanque, uma estrutura de som muito poderosa, mas também com a necessidade de uma organização da segurança do entorno. Durante 2, 3 horas se reúnem algumas milhares de pessoas e, fundamentalmente, o que existe é uma interação do palanque com o público através de discursos, aplausos, o cântico de palavras de ordem, enfim, há momentos em que surgem consignas espontâneas que vêm de baixo para cima do palanque, mas é um tipo de iniciativa de campanha eleitoral que tem uma longa história e que, fundamentalmente, reside na apresentação de um discurso político que a militância, em diferentes graus de compromisso, de ativismo, que assiste ao comício, ouve o discurso, assimila as ideias mais importantes do comício para poder depois reproduzi-la. Este era o sentido histórico dos comícios com palanque, grande estrutura de som e
enfim, uma estética que girava em torno das palavras de ordem. Eventualmente havia jingles, né? A partir dos anos 80 começaram a ter grande importância os jingles, sobretudo os jingles da esquerda. E agora, a partir do final da semana passada, neste momento da campanha eleitoral, surgiu um novo formato que valoriza a caminhada, a passeata, um carro de som, e, portanto, ainda que a militância compareça, o ativismo de cada cidade está presente em torno à estrutura do carro de som, é um movimento. E nesse movimento tem importância os discursos, mas tem muita importância as canções. Então, é um momento no qual os discursos são rápidos e a caminhada ela tem 1 hora, 1h30, portanto, é uma experiência mais curta do que um comício de 2 a 3 horas, fundamentalmente é a metade. A militância está no entorno do caminhão, mas caminhão, candidaturas e militância atravessam uma cidade e, portanto, uma parcela da população, em geral num lugar de concentração administrativa, comercial, enfim, um lugar de muitos transeuntes, ela vê, digamos, o volume, vê a intensidade. É uma variante do trio elétrico, originalmente lá de Salvador, porque não é um trio elétrico, né? Em geral, é uma caçamba de uma SUV, uma estrutura montada numa caminhonete, bem mais perto do povo. Então, se a gente vê as fotos do Lula ali abraçando, o grande responsável por isso que está acontecendo, além de Lula, é esse aqui, ó, Juliano Madeirada. Ele é a voz, ele é a música, ele é o jingle desses piseiros, dessa musicalidade que levantou o Nordeste e, a partir do Nordeste, está levantando o Brasil. Aqui em São Paulo eu saio, tem músicas, são dezenas de músicas dele que realmente estão chacoalhando o Brasil. Só para as pessoas saberem o que é um piseiro, vou botar aqui na cena, o Valério fez referência, isso aqui aconteceu há coisa de 1 mês atrás, em Barra do Corda, lá no centro do Maranhão. É um município pequeno, menos de 100 mil habitantes, 88 mil habitantes, não tinha candidato nenhum, não tinha nada, de repente o pessoal combinou ali, e ao som do Madeirada... Vocês estão vendo ali, aparentemente tem um telão ali que eles vão conferir. Valério, tem 88 mil habitantes na cidade. O índice de presença é brutal, né? O negócio é avassalador, né? Sim, deve ser um município rural, né? Quando você diz 88 mil, lembremos que a parte urbana do município deve ter 1/4 dessa população, portanto, não deve ser muito mais do que 20 mil. E nós vimos que nesta marcha cantada havia alguns milhares de pessoas, certamente uns 2.500, 3.000, que deve ser mais de 10% da população na rua. O Paulo Antônio Henrique dizendo, aqui no Maranhão tem uma cidade de 15 mil habitantes fazendo piseiro com mais de 5 mil pessoas. Realmente está sendo um negócio... Agora, a gente vem reclamando, nós velhos militantes e ativistas, da falta de mobilização. Faz 2 anos que a gente reclama, né? Não, desde o golpe, né? Que não consegue. Aparentemente, agora no segundo turno, e com a inspiração dos piseiros, já no primeiro turno, te parece que mudou de qualidade essa semana? Estamos estudando, né? Ainda é cedo, porque nós tivemos São Bernardo, tivemos Campinas, depois tivemos Belo Horizonte, e ontem, claro, estamos todos muito impressionados, eu diria, sobretudo, com o que foi Salvador. Ou seja, Salvador é diferente.
É diferente da experiência. Minas tinha sido muito bom, Belo Horizonte tinha sido muito acima da expectativa. Então, o grande tema é quando uma manifestação política ela deixa de ser uma manifestação de vanguarda. O que significa de vanguarda? Um setor avançado, um setor politicamente mais comprometido e se transforma numa manifestação de massas, quando dá o salto de qualidade. Isto é muito raro. Na história dos últimos 40 anos, aconteceu em alguns momentos. Aconteceu nas diretas já, aconteceu no Fora Collor, e depois, a rigor, em alguns momentos, a manifestação dos 100 mil em Brasília, de 97, começou a ter setores de massas. Em Brasília, não conseguimos estendê-la a nível nacional. Momentos raros, 2013, claro. Junho de 2013, no seu início. Então, pode ser que esteja dando um salto de qualidade, e Maurício indicaria que a campanha eleitoral começa a ser uma base social mais ampliada, começa a assumir nas suas mãos a disputa do segundo turno. Bom, isto se dá, em grande medida, também em resposta à violência da campanha bolsonarista neste segundo turno. É algo muito preocupante. Evidentemente, o episódio dos últimos dias de maior repercussão foi o vídeo da Damares denunciando o sequestro de crianças. Enfim, você já falou, essa conspiração. Não que não haja prostituição, evidentemente, no Pará, é terrível. Enfim, vocês sabem que junto com as mineradoras vem sempre a prostituição. Não esquecer a experiência do que foi Carajás, né? E quando a mina de ouro era a maior mina a céu aberto do mundo, e surgiu toda uma cidade, um grande acampamento em torno dessa mina de ouro, onde o Major Curió era uma espécie de Gengis Khan. Então, evidentemente, no norte do país, a prostituição é um drama real, mas o vídeo da Damares era algo aterrorizador. E eu tenho recebido áudios de redes bolsonaristas que são assustadores. Teorias da conspiração, há um plano articulado entre o capitão e o FBI quântico, e tudo está sendo preparado minuciosamente porque o primeiro turno foi uma fraude que só foi interrompida porque houve uma intervenção de emergência de oficiais das Forças Armadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral, e o Alexandre de Moraes se rendeu. Ou seja, a manipulação é feita fundamentalmente em função de episódios da campanha eleitoral que nós já conhecemos. A totalização do processo eleitoral ele começa por algumas regiões do país e, portanto, os números parciais, num país das dimensões do Brasil, eles têm, no início, uma margem relativamente aleatória, que numa eleição muito polarizada não indica necessariamente na primeira hora, segunda hora, quem vai ser o vencedor. Mas não é difícil, como você pode imaginar, que o momento da inversão da contagem do domingo, dia 2 de outubro, que foi aproximadamente às 8 horas da noite, ele, assim como teve um impacto sobre os militantes e os simpatizantes da esquerda que estavam acompanhando, ele também teve um impacto sobre a base social do bolsonarismo, o que depois alimenta todas as teorias de conspiração, né? Sim. Então, é um fator aleatório que alguns estados entram, a contagem dos votos entra mais cedo do que outros, e neste processo eleitoral, como nós já sabemos, há uma região do país, e uma só, que é o Nordeste, que introduz um enorme desequilíbrio numa campanha eleitoral até então muito
emparelhada. Mas aí, Valério, uma coisa interessante... Desculpa. Vou só registrando aqui hoje, mais uma aniversariante. Hoje é meu aniversário. Eu nasci dia 13, casei dia 13, meu presidente é 13, meu governador é 13, fala sério, 13 é um número de sorte. É isso aí. Eu também nasci no dia 13. Você também só nasceu? Que em novembro. Eu nasci no dia 13 de novembro. Ah, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Também sou do dia 13. Gente de 13. Um aspecto relevante, né, é que foi tudo como todo mundo esperava, né, absolutamente normal na eleição, não teve fraude, não teve nada. O relatório do Exército está claro que já indica isto, o Bolsonaro vai lá e censura o relatório, né, proíbe a divulgação do relatório, que é exatamente para permitir que se alimentem essas teorias de conspiração através da internet. Vamos esperar o segundo turno para fechar um relatório. Mas se eles tivessem identificado uma peninha de problema, imagina o que eles já não estariam fazendo. Claro, o sentido da existência de um relatório paralelo era ter um ponto de apoio para fazer uma denúncia implacável do processo eleitoral. Mas, voltando então ao nosso foco, há também nestas mobilizações da campanha do Lula, na rua, as caminhadas, há um elemento de autoconvocação diante da violência da campanha bolsonarista, ou seja, o fascismo brasileiro está passando todos os limites. Na televisão, a campanha associando a esquerda aos presos e às organizações do crime organizado era brutal. Felizmente foi retirada do ar por uma intervenção legítima e creio que idônea do Tribunal Superior Eleitoral. Mas a verdade também é que, voltando, digamos, à pergunta, à questão inicial que você colocou, Mauro, nós, neste momento, ainda não temos dados que permitam afirmar quem vai vencer as eleições no dia 30 de outubro. Ou seja, é preciso manter a cabeça fria. O coração deve estar quente, pulsando. Ou seja, este é um momento de máxima intensidade e é preciso paixão. Ou seja, a batalha política na qual nós estamos envolvidos é a mais importante da história da nossa geração. O que está em disputa é de máxima gravidade. Máxima gravidade. Ou seja, uma vitória de Bolsonaro abre o perigo do que eu tenho denominado, metaforicamente, o perigo de um inverno siberiano do Brasil, ou seja, de uma inversão por um período, por uma fase, por uma época, por um tempo, por uma etapa indeterminada de uma relação de forças social muito desfavorável, uma derrota que pode ter um impacto na consciência, se viesse a ocorrer na consciência de dezenas de milhões, e, portanto, tem enorme importância. E, neste momento, digamos, esta disputa ela está nas nossas mãos. Fundamentalmente, é a hora que a esquerda, digamos, as organizações, os partidos, os movimentos sociais, a área de influência e os simpatizantes compreendam que é hora do máximo ativismo. O quietismo, né, passivo é muito perigoso. A eleição continua numa margem de incerteza muito grande. Vamos recordar 2 ou 3 dados fundamentais como parâmetros para este cálculo. Bom, o primeiro dado fundamental é que grande parte da luta eleitoral foi antecipada para o primeiro turno, ou seja, já se mediram forças das taxas de rejeição. O que diferencia, digamos, num primeiro turno tradicional, entre aspas, de um primeiro turno anômalo, entre aspas, ou fora da curva, se quisermos, é quando a eleição está de tal maneira tensionada que se antecipa a polarização do segundo turno entre os 2 candidatos para o primeiro. Isso já ocorreu e foi o elemento fundamental da campanha eleitoral
desde o seu início, a rigor, desde antes do início da campanha eleitoral, durante o período da pré-campanha eleitoral, já era previsível esta polarização. Essa foi uma das razões pelas quais o PSOL decidiu apoiar desde o primeiro turno o Lula, compreendendo que não havia espaço para uma candidatura anticapitalista à esquerda do Lula, quando se tratava de derrotar o perigo de uma reeleição de Bolsonaro, tá? O perigo do inverno siberiano. Então, o primeiro elemento é que essas taxas de rejeição já mediram forças no primeiro turno. O segundo elemento é que nós sabemos que no Brasil a imensa maioria da população define voto na última semana, e já sabemos, inclusive, que algo em torno de 10% da população define o voto nos últimos 2 dias. Uhum. Deixa eu mostrar, acabei de receber aqui um vídeo que o Gregório do Vivier divulgou no Twitter dele, lá de Salvador. Realmente é impressionante, e ele faz um xiste, né, uma brincadeira, dizendo: esse aqui é o Lula que Bolsonaro disse que não tinha coragem de sair às ruas. Realmente as cenas são muito impressionantes. Quanto mais vídeo chega, olha isso aqui. Esse caminho de na farol totalmente. Olha aí. Para, né? Ali é, no fundo, acho que é o caminho do farol. Não para, realmente é impressionante. Me dá uma sensação que a gente está assistindo aqui algo que, de certa maneira, assistimos em 2014, quando tomamos o susto do primeiro turno com Dilma e Aécio. Muita gente, inclusive, deu a eleição como perdida ali, mas aí parece que cutucou os brios não só da militância, né, mas de quem viveu os tempos dos governos do PT. Aconteceu mais ou menos, está acontecendo talvez algo parecido com o que aconteceu no Chile, no susto também do primeiro turno, com a surpresa do candidato da extrema-direita, o Cast. Parece que esse primeiro turno, esse resultado do Bolsonaro bem menor do que se imaginava, também foi um susto, e as pessoas estão reagindo, né? Claro. Bom, é difícil, no calor dos acontecimentos, atribuir sentido a estas mudanças. Por isso eu te disse, vejo uma mudança depois de domingo em Belo Horizonte, sobretudo depois de Salvador ontem. Nós vamos ter que medir, mas são estas mudanças no estado de ânimo, no estado de espírito, no humor, na disposição de dezenas e dezenas de milhões de pessoas que ocorrem em função de acumulação de fatores objetivos variados, mas há um certo momento em que há uma faísca, há uma centelha, há um gatilho e muda a situação. Será que isto começou neste segundo turno? É o que nós vamos avaliar na sequência. O Lula continua pelo Nordeste. Evidentemente, no Nordeste, a esquerda tem mais audiência hoje, por variados fatores, e o bolsonarismo tem mais dificuldades. E portanto, nós vamos ter que ter um pouco de paciência para ir medindo. Tem grande importância, evidentemente, veja, porque quando numa luta todos os outros fatores estão relativamente equilibrados, e quando nós pensamos numa campanha eleitoral, evidentemente, uma campanha eleitoral é uma luta de ideias, mas é também uma luta fundamentalmente de interesses econômicos e sociais que encontram nas ideias, nas propostas, nos projetos, um vocabulário através do qual a luta de classes vai ser traduzida. Quando estes fatores da relação de forças estão relativamente equilibrados, a ação de uma vanguarda política determinada, confiante, desequilibra, decide. É sempre assim no processo da luta de classes. Estando todos os outros fatores relativamente equilibrados e se anulando, a ação de um setor mais avançado, de uma vanguarda determinante, ela inspira confiança e garante a vitória, abre o caminho da vitória. Do ponto de vista da esquerda, isto já foi mais de um momento decisivo na história do Brasil. Ou seja, quando nós pensamos a primeira eleição presidencial de 89,
chegou atrasadíssima, ou seja, a luta contra a ditadura já levava 10 anos num grau de intensidade muito elevado, e ainda assim a primeira eleição foi somente em 89. Surge a candidatura de Collor como uma operação de emergência das classes dominantes diante do naufrágio dos partidos que fizeram a representação dos interesses capitalistas durante toda a fase final da luta contra a ditadura, contra a candidatura de Mário Covas, que propunha o choque de capitalismo e expressava em grande medida os interesses da fração mais importante do PIB aqui de São Paulo, contra a candidatura de Ulisses Guimarães, contra a candidatura que era a liderança mais importante dentro da Assembleia Constituinte, contra a candidatura de Aureliano Chaves e de outros. Surge a figura do Collor como o caçador de marajás, tentando, com a bandeira da corrupção, ser o catalisador do pensamento e dos sentimentos mais reacionários, retrógrados da sociedade brasileira, e na oposição ao que tinha sido a ditadura, mas também na oposição ao que tinha sido a experiência trágica do governo Sarney, surgem duas candidaturas, a do Brizola e do Lula, muito equilibradas, ambas resultou no primeiro turno com algo em torno de 16%, e alguns décimos levaram Lula para o segundo turno. O que foi decisivo nesse processo? O peso da vanguarda mais ampla ativista de esquerda, que estava engajada no PT, que tinha assumido o papel fundamental na luta contra a pelegada sindical, que herdamos do período da ditadura, os burocratas nomeados pelos militares à frente dos sindicatos, uma nova geração do movimento estudantil, que encontrou no PT a esperança de um partido de esquerda independente da classe dominante, porque isso, com alguma influência de massas, né? Porque isso não havia uma experiência anterior no Brasil, então foi decisivo. Agora pode estar sendo também decisivo, eu te cito este episódio de 89, para nós vermos como num processo eleitoral a ação de uma parcela, de uma franja, de um segmento de vanguarda pode cumprir um papel decisivo. Agora também poderá estar sendo assim, e evidentemente eu acho que em grande medida todos hoje acordamos um pouco mais aliviados depois de ver as imagens de Salvador, ou seja, porque há muita tensão no ar, né? Muita tensão no ar, muito nervosismo. Realmente o resultado do primeiro turno, nós temos que ter equilíbrio, olhar a realidade como ela é, não adianta esconder o sol com a peneira, é infantil. No primeiro turno, o Lula venceu, esta é a informação mais importante, colocou 6 milhões à frente de Bolsonaro, mas o primeiro turno foi uma surpresa política. Por quê? Porque existiu uma avalanche bolsonarista. Ou seja, o primeiro turno, eu vou desenvolver aqui agora um conceito novo para você. Eu trouxe 2 ideias novas que eu quero apresentar neste Bom Dia Café. Vou apresentar a primeira delas só, mas vou ser breve, prometo. Eu acho que o primeiro turno demonstrou que a votação do Bolsonaro não é mais só a votação do antipetismo, Mauro. Veja, essa foi a aposta da fração capitalista mais concentrada aqui em São Paulo, na tentativa de construir a terceira via, ou seja, que esta eleição de 2022 seria fundamentalmente igual à de 2018. Em 2018, o fator chave que explica o lugar ocupado por Bolsonaro é o antipetismo. Evidentemente, ele já estava indo para o segundo turno. Com o episódio da facada, ele se transformou o candidato favorito no segundo turno. Já estava indo antes, porque o impulso fundamental do processo era o antipetismo. A aposta destes setores mais poderosos do PIB, e a rigor do Ciro Gomes também, é que se outras candidaturas disputassem com Bolsonaro o espaço do antipetismo, poderiam conquistar um lugar no segundo turno e retirar do centro da arena política o capitão. Essa foi a tentativa da construção da candidatura do Dória,
mas depois bloqueada pela disputa interna dentro do PSDB com Leite, e esse foi o sentido da candidatura da Tebet e do próprio Ciro Gomes. O que esta reeleição revelou é que existe, evidentemente, antipetismo no Brasil, mas a premissa de que a maioria da votação do Bolsonaro é antipetismo e que a corrente de extrema-direita é minoritária dentro do eleitorado de Bolsonaro não foi confirmada. Não foi confirmada. Não foi confirmada porque Tebet não decolou, ou seja, a candidatura à terceira via, com o apoio dos grupos mais poderosos do PIB, ficou abaixo de 5%, teve uma votação muito próxima ao que foi a votação do Alckmin em 2018, e a candidatura do Ciro Gomes desabou dos 12% de 2018 para 3%. Não foi confirmado. Ao contrário, se confirmou que dos 51 milhões de votos de Bolsonaro, há uma parcela majoritária que dá a dinâmica digamos, desta fratura da sociedade brasileira e que apoia o programa dos neofascistas, apoia o programa da extrema-direita. Não é mais só rejeição ao Lula. O voto é um voto por um programa, por privatizações, menos Estado, menos impostos. Há uma visão de mundo que envolve também papel das Forças Armadas, lei e ordem, e legalização dos sindicatos, neutralização da esquerda. Há todo um programa que inspira dezenas de milhões dos 51 milhões de votos que o Bolsonaro teve. Quer dizer, a sua tese, a novidade de 2022 nessa formulação sua é que não é mais a rejeição, não é mais unicamente a rejeição ao PT, a Lula e a tudo mais, mas que a extrema-direita se tornou, vamos dizer assim, a fração daquilo que é a extrema-direita na base popular eleitoral de Bolsonaro se tornou majoritária e a ela está colada um programa neoliberal com tintas fascistas. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Ou seja, o antipetismo não explica os 51 milhões de votos do Bolsonaro. Nós estamos falando de uma corrente mais homogênea, mais densa, mais verticalizada e com força social de impacto, como demonstrou no 7 de setembro. E é por isso que, quando chega o primeiro turno, em 48 horas, nós vemos o Bolsonaro surpreender todas as previsões das pesquisas de opinião e vemos a verticalização do voto. A verticalização do voto é impressionante. Bolsonaro teve uma capacidade de transferência de votos para Tarcísio de Freitas ou para o Onyx Lorenzoni muito, muito, muito elevada. Mais elevada, por exemplo, do que nós tivemos no nosso campo, capacidade de transferir votos do Lula para o Haddad. Nem vou falar transferir votos do Lula para o Edgar Preto, no Rio Grande do Sul. Nós estamos falando. É interessante o que você está falando, porque converge com uma constatação do Daniel Cara, aqui, há 2 semanas atrás, em que ele fala o seguinte: a gente talvez não tenha se dado conta, mas aquilo que a gente conheceu no passado como o Centrão, como uma força política meio amorfa, que se move unicamente pelo interesse fisiológico e que, portanto, é base do Bolsonaro, vai ser base do Lula, é base de qualquer governo, mudou. A porção ideológica ganhou força e talvez seja até majoritária no Centrão, sem que tenha perdido essa característica fisiológica, até porque os fascistas amam dinheiro acima de tudo, mas há uma ideologização do Centrão com uma polarização. O Centrão tornou-se uma força de extrema-direita, ou pelo menos polarizada pela extrema-direita. Não é apenas fisiologia, é ideologia também. Exatamente. Concordo inteiramente, e eu diria que é mais grave ainda, ou seja, que nós podemos identificar outros fatores nesse processo. Há um tema que deixa os liberais perplexos, que é por que o Bolsonaro não construiu um partido político. E a leitura mais ingênua, na minha opinião, é que ele não o fez porque ele não tinha capacidade de o fazer. Não, o Bolsonaro ele considerou a hipótese de construir um partido político. Iniciou o movimento, chamava-se Aliança Brasil. Depois recuou.
Por que ele recuou? Ele recuou quando ele se deu conta que ele podia se apoiar no Centrão para construir um movimento político sem ter que chocar com a burocracia dos partidos da extrema-direita que já existiam no Brasil. O Centrão sempre foi de extrema-direita. Não era fascistoide. Nem toda extrema-direita é neofascista. Uhum. Então, o movimento de aproximação com o Centrão, em função das circunstâncias da crise do primeiro ano do mandato, a ruptura com o Moro, depois o impacto da pandemia, levaram a uma confluência do bolsonarismo, que é a corrente neofascista, com todas as outras correntes de variadas tipos de extrema-direita religiosa, extrema-direita burocrática estatal, extrema-direita militar. Há várias extremas-direitas. O governo de Bolsonaro era um governo de coalizão de extrema-direita, com várias alas. O bolsonarismo, a corrente neofascista, era uma delas. O que foi sendo construído era um bloco da extrema-direita de sustentação no Congresso Nacional do governo Bolsonaro, mas a liderança da corrente neofascista foi se impondo e foi bolsonarizando toda a extrema-direita. E hoje nós podemos dizer que não é só um fenômeno superestrutural. Não é somente a liderança do Ricardo Barros de Maringá à frente do Centrão como líder do governo na Câmara dos Deputados. É mais profundo. É a base social do Ricardo Barros em Maringá. É a base social da extrema-direita no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, no interior de São Paulo, subindo pelo Mato Grosso do Sul até o Mato Grosso, associada ao agronegócio. Nós estamos falando da massa da burguesia brasileira. São 2,5 milhões de empresários de diferentes calibres, de concentração de riqueza e de poder. Nós estamos falando de uma maioria das camadas médias, ou seja, algo em torno a 10 milhões de pessoas no Brasil, são vários milhões de pequenos empresários com pequenos negócios, né? O dono da mercearia, da lojinha, da padaria, da sapataria, são pequenos proprietários, o dono de um táxi que tem mais 2 carros na praça e que tem 2 funcionários dirigindo automóveis, são os pequenos negócios com as suas mais formatos. Então, esta base social ela se bolsonarizou e, ideologicamente, eles não estão mais somente dizendo eu não quero Lula por causa do mensalão, por causa do petrolão, a operação da Lava Jato. É mais profundo. Eu não quero impostos. Eu quero um Brasil para quem trabalha, para os empreendedores. Eu quero um país no qual cada um tenha o direito de enriquecer e enriquecer rápido, menos regras. Ou seja, é o discurso do Bolsonaro. Vocês, trabalhadores, têm que decidir. Vocês querem direitos ou empregos? Direitos ou empregos? Não podem ter os dois. Se quiserem ter empregos, têm que renunciar a direitos. Porque, senão, os patrões não vão controlá-los. Então, é um movimento de patrões, de pequenos empresários que querem ser patrões, que querem acumular riqueza rapidamente, que têm voracidade, que têm ganância, e que agora estão empoderados, porque encontraram na figura do capitão o líder, né, o candidato a Mussolini, o candidato a Führer, que representa, com o apoio das Forças Armadas, a lei e a ordem. Então, este movimento é perigosíssimo. E esta é uma das transformações profundas que ocorreu no Brasil entre 2018 e 2022. A aposta do MDB, do PSDB, é que o antipetismo era mais forte, mas que a maior parte do eleitorado do que seguiria o Bolsonaro seria moderado, que seria contra esta estreita relação com as Forças Armadas, seria contra esta estreita relação com lideranças como Ricardo Salles, né? Abre a porteira e passa a boiada, defensor Eles de... se iludiram, né? A direita liberal se iludiu achando que podia disputar a base eleitoral do bolsonarismo e aí encontrou a porteira fechada pelo Bolsonaro, né? Não entra ninguém ali. É isso aí. Exatamente. Valeu, Valério. Boa conversa hoje. Semana que vem tem mais, Valério. Toda semana até a eleição para a gente ir tirando o pulso. Achei bem interessante a tua formulação. Vou destacar ela no recorte esse fim de semana, em relação a essa
mudança de caráter. Não quer dizer que é todo mundo de extrema-direita fascista. Claro. Não. O que ele está dizendo é que esse é um componente que se tornou fundamental e talvez o polarizador da base bolsonarista. Obrigado, Valério. O neofascismo tem um movimento político de massas no Brasil e deve ser levado a sério. Valeu, Mauro. Semana que vem analisamos mais rua e o debate também, sem dúvida. E paixão antifascista. Vamos nos entusiasmar com o Lula pulando na caçamba dos carros. Paixão antifascista. A luta só termina quando acaba. Valeu. Aquele abraço. Obrigado.